Meu nome é Felipe, eu vou estar aqui mostrando o funcionamento do nosso sistema de gerenciamento de autoescolas, desenvolvido para a matéria de Engenharia de Sistemas de Informação e Laboratório de Banco de Dados. Esse sistema foi desenvolvido por mim, Felipe, pelo Edgar de Souza, Rodrigo Lopes e Matheus Silva. Aqui é a tela de login do nosso sistema. Eu vou estar logando aqui com esse usuário, que seria no caso o diretor da nossa autoescola, ou o administrador do sistema também. Começando aqui, a gente tem um CRUD de funcionários, que é um CRUD básico, onde a gente insere os funcionários da parte administrativa da autoescola. Aqui mostra uma lista com todos os funcionários. Você pode reordenar clicando aqui. Você pode filtrar, digitando aqui o campo. Pode filtrar qualquer um desses. Clicando aqui nesse ícone azul, você vê informações sobre esse funcionário. No caso, você vê todos os dados, os detalhes sobre ele: nome, CPF, RG, carteira de trabalho, data de nascimento, endereço, o e-mail, telefone e escolaridade. Certo. Clicando aqui nesse amarelinho, você pode editar os dados do funcionário. Os únicos dados que a gente permite edição no sistema são endereço, telefone, e-mail, escolaridade e alteração da senha. Você digita aqui os dados que você quer alterar, os que você não quer alterar, você deixa em branco e o sistema faz a alteração. No caso, vamos alterar aqui o e-mail do João, por exemplo. Cliquei no lugar errado. O e-mail dele vai ser joão123@joão.com. Pronto. Já alterou, já veio aqui exibindo os detalhes. Já pode ver que já está com um novo e-mail cadastrado. Clicando aqui, a gente pode remover um funcionário. Por exemplo, vou remover esse funcionário teste. Confirma a exclusão? Sim. Funcionário excluído com sucesso. Pronto, ele não está mais aqui. Adicionar um funcionário, a gente vê esse formulário, onde a gente insere os dados sobre o funcionário. Por exemplo, o nome. O nome tem que ter pelo menos uma letra, é óbvio. O sistema faz essa validação. O CPF tem que ser um CPF válido. No caso, eu deixei aqui pronto aqui no outro site. Vou usar. Um RG. Data de nascimento. Tem que ser um funcionário maior de 18 anos. Endereço, tem que preencher todos os campos. No caso, o único que tem validação aqui é o estado. Telefone. Insere o DDD. Número. Os números de telefone não têm validação porque são muitos padrões diferentes. O e-mail, ele segue a validação, tem que ter o modelo nome, @domínio, ponto, alguma coisa. Escolaridade, tem essas opções. Superior completo. Escolher uma senha para ele. 1, 2, 3, 1. E o número da carteira de trabalho dele. Enviar. Pronto, a gente já inseriu um novo funcionário, o Ronaldo, com CPF, RG, todos esses dados. A gente tem um cadastro de professores, um CRUD de professores. O esquema é o mesmo, tem uma tabela, você pode filtrar, tem esse tipo de filtro também. Exibir detalhes, alterar e excluir professores. Também adicionar um novo professor. A única diferença do professor para o funcionário é que o professor tem uma carteira de habilitação e um código de registro nele com o Detran. Todos os dados são validados de acordo com cada um, de acordo com suas regras. A gente tem um CRUD de veículos, onde a gente insere todos os veículos que a autoescola possui. O esquema é o mesmo, uma tabela com filtros.
ordenação, e aqui nessa coluna professor, você mostra qual professor está associado a esse veículo, qual professor usa esse veículo para ensinar os alunos. No caso aqui a gente tem 2 professores nesses 2 veículos. Eu vou remover esse, para mostrar, clicando aqui. Confirma a remoção? Sim. Pronto. Agora não há mais professor. A gente pode clicar aqui e adicionar um. Caso aqui ele exibe uma lista de todos os professores que não têm um veículo associado. A gente dá submit. Ele inseriu esse professor nesse veículo. A gente pode ver aqui. Aqui clicando em informações, exibe os detalhes do veículo, não é nada demais. A gente tem as taxas. Taxas são todas as taxas que um aluno precisa pagar durante o seu processo de habilitação. Aqui tem taxa de matrícula, psicotécnico, curso teórico, exame teórico, aulas práticas, exame prático, LADV, esse imposto que eu coloquei como teste. A gente pode filtrar, pesquisar, mas isso não é muito importante. Pode adicionar uma nova taxa também, colocando aqui. Novas taxas são adicionadas de acordo que muda o valor de uma taxa, ou muda uma lei, ou muda alguma coisa. Pagamentos, onde a gente registra todos os pagamentos feitos pelos alunos. Clicando aqui em informações, a gente vê detalhes desse pagamento, quem registrou, o nome do aluno, qual é o valor, a taxa referente a esse pagamento, adicionar um novo pagamento, também é simples, basta pôr os dados. E aí a gente tem o último CRUD aqui, por enquanto, de horários indisponíveis. Horário indisponível é relacionado a uma aula prática. Vou mostrar a aula prática primeiro. Aqui no caso, as aulas práticas, você seleciona um professor, uma data. Você dá OK. Ele aparece aqui a agenda desse professor para esse dia. No caso aqui, às 7, ele tem um horário disponível registrado, que eu já vou mostrar. Às 8, ele tem reservado uma aula com o aluno 1 e às 14 com o aluno 2. Para marcar uma nova aula, a gente clica em algum horário e escolhe um aluno. Pronto. Tá aqui, inseriu um novo aluno nesse horário. O horário disponível, quem registra são só os funcionários administrativos. Aqui tem uma tela exibindo todos os horários disponíveis registrados. O horário disponível é basicamente uma hora de uma data que um professor registra que ele não vai poder dar essa aula. Aqui ele registra a data, a hora e o porquê ele não vai dar essa aula. Mas isso é só para controle administrativo. E também na hora de marcar uma aula prática, a agenda mostra que esse horário está indisponível para marcar uma aula. Aulas teóricas, só um professor pode adicionar uma aula teórica. Então eu vou sair do sistema e logar como professor. Pronto. Aqui eu estou logado como professor. O professor só tem acesso às aulas teóricas e aulas práticas. Aula teórica, ele pode consultar as aulas e pode iniciar uma nova. Para iniciar uma nova aula, ele escolhe qual matéria ele vai dar. Por exemplo, aqui uma aula de direção defensiva. E inserir alunos na aula. Aqui começa o processo de criar a turma que vai participar dessa aula, colocando CPF. Por exemplo, aqui eu vou colocar o CPF do aluno. Esse CPF que obviamente não é um CPF válido, mas eu inseria diretamente no banco, só para mais fácil para teste. Ok? Pronto. Ele inseriu o aluno com esse CPF, que é o aluno 2, inseriu na aula. Vou colocar mais esse. Pronto, inseriu o aluno 1 também. Concluir. Aula iniciada com sucesso. Você vem aqui em consultar aulas. A aula que a gente acabou de inserir vai aparecer aqui. Clica em informações. Aqui está a aula. Os alunos participantes dela. É isso de aulas teóricas. A parte de aulas práticas,
do professor é um pouco diferente. Ele não pode selecionar qual professor ou qual aula. Ele só pode selecionar a agenda dele de hoje, para ele consultar, para ele ver para quem ele vai dar aula hoje. Caso clicando aqui, ele não tem nenhum aluno marcado. Esse professor não tem nenhum aluno marcado aula prática com ele hoje. Ele está todos os horários livres, menos o horário do almoço dele. Sair. Agora, vou logar aqui de novo como administrador. Logando como administrador, nas aulas práticas, a gente tem um relatório aqui. Clique para saber os melhores horários disponíveis. Por exemplo, para alguém que fala, eu quero fazer o meu curso de aulas práticas só durante as férias. Aí ele seleciona um período aqui, por exemplo, de 25. O período é meio absurdo, um período de 3 dias, mas tudo bem. De dia 25 a 27. Ele escolhe se ele tem preferência por algum tipo de carro para aprender, então faz. E ele só pode vir de manhã e à tarde. Aí ele gera um relatóriozinho aqui, mostrando a data de hoje. Aqui ele já gerou uma tabela mostrando os professores, quantas aulas vagas esse professor tem no período que ele informou. Por exemplo, aqui seria melhor fazer com esse primeiro professor, porque ele tem mais tempo disponível, ele está mais perto de completar o curso. Não faz muita diferença, porque a diferença entre eles é muito pouco. Mas é isso, é um relatório. Em aulas teóricas, só que eu vou ter que voltar aqui no Home. No Home, o diretor tem acesso a esse relatório sobre as aulas. E no caso, clicando aqui, vai exibir esse relatório completo sobre o mês passado, ou não importa o mês que tiver, vai exibir do mês anterior, sobre todas as aulas que a autoescola teve. Por exemplo, aulas teóricas, foram realizadas 26 aulas teóricas no mês de maio. Aulas práticas, exibe o total de aulas práticas marcadas, total de aulas realizadas e o total de aulas em que o aluno não compareceu. E depois, isso mesmo, só que separando por professores. Quantas aulas cada professor deu, quantas aulas desse professor que o aluno não veio, quantas aulas foram marcadas com esse professor. E sair. Agora eu vou logar aqui como um aluno. Um negocinho desse aluno. Pronto. O aluno só tem acesso àquele relatório de disponibilidade dos professores para ele consultar quando ele logar para ver qual professor é melhor para ele. E ele pode consultar a sua agenda. Caso que esse aluno só tem uma aula marcada e só apareceu ela, mas aqui mostra todos os dias e hora em que esse aluno deve fazer uma aula. Ele pode imprimir e vai ficar mais fácil para ele manter o controle. E é isso. A parte de o acesso dos funcionários é basicamente igual ao do diretor, com exceção que os funcionários não têm acesso ao cadastro de funcionários, professores e veículos. Nos demais é a mesma coisa.